Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Irmão João Gabriel. Irmãos, eu vou estar, glórias a Deus, contando outro testemunho, meus irmãos, amém, que tinha falado nos vídeos anteriores, meus irmãos, amém. Quem sabe você já assistiu o vídeo, meus irmãos, do evangelismo, ali, meus irmãos, onde aparece um anjo do Senhor, amém. Irmãos, eu vou contar um testemunho agora, meus irmãos, enquanto eu estava em outrora, meus irmãos, amém. Enquanto eu não era da igreja, meus irmãos, amém, quando eu não servia a Jesus, amém? Vamos falar assim, meus irmãos. Enquanto eu não servia ao Senhor Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Ah, Nesse dia, meus irmãos, amém, num certo dia, glórias a Deus, ali, aonde, meus irmãos, amém, eu saí numa noite, meus irmãos, e usei muita cocaína, amém, muita cocaína usei numa noite, meus irmãos, e no outro dia, meus irmãos, lá, meus irmãos, amém, nesse lugar que nós estávamos, meus irmãos, amém, aconteceu uma briga, meus irmãos, aconteceu ali, amém, meus irmãos, o diabo lá preparou um laço, meus irmãos, ocorreu uma briga, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, neste momento, meus irmãos, que acabou acontecendo essa briga, meus irmãos, eu saí, amém, meus irmãos, eu vim para a minha casa, aleluia. E quando, meus irmãos, cheguei na minha casa, fui dormir, amém, fui deitar, porque eu estava, meus irmãos, sob o uso de cocaína, né, meus irmãos, aleluia, então não consegui dormir, meus irmãos, amém, fiquei ali acordado. Então, meus irmãos, no outro dia, meus irmãos, eu estava mal, eu estava, meus irmãos, aleluia, com minha saúde muito complicada, meus irmãos, aleluia, estava muito mal mesmo, que ali, meus irmãos, no outro dia, eu também era usuário eu era usuário de maconha, amém, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, e cigarro também, meus irmãos, bebida, amém, enfim, meus irmãos, um jovem perdido, amém, meus irmãos, no mundo, glórias a Deus, era eu, glória a Deus. Então, meus irmãos, neste momento ali, que eu voltei para minha casa, meus irmãos, amém, amanheceu outro dia, aí no outro dia apareceu o jovem lá, meus irmãos, que tinha se envolvido naquela briga, amém, glória a Deus, e aquele jovem, meus irmãos, ali, meus irmãos, ele começou a falar as coisas, né, do que tinha acontecido e tal, do que tinha, o porquê que aconteceu aquela briga e tudo mais, né? E daí, mesmo nesse momento, ele mandou um outro rapaz lá buscar maconha, meus irmãos, também, para nós consumirmos. E neste momento, meus irmãos, que nós estávamos ali, meus irmãos, amém, consumindo a maconha, meus irmãos, eu comecei a ficar mal, meus irmãos, amém, comecei a ficar mal, 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 começou a pretear todas a minha vista, amém, glória a Deus. Para quem fuma, meus irmãos, amém, maconha, vai pensar que me deu um simples pretão, mas não foi isso, meus irmãos, amém, que aconteceu, foi algo maior, meus irmãos, foi algo espiritual que aconteceu ali, amém. Então, meus irmãos, neste momento que começou a me pretear as vistas, meus irmãos, amém, eu enxerguei, meus irmãos, o corredor, lá na minha antiga casa, meus irmãos, tinha um corredor, amém, que era um corredor de 1 metro, mais ou menos, assim, 1 metro. Então, meus irmãos, só que eu enxerguei o corredor, meus irmãos, bem na quina da parede, amém, aleluia, e eu fui com minha cabeça reta na quina, aleluia. E assim, meus irmãos, começou a me dar um calorão, comecei a tirar toda a roupa, eu queria voltar a pegar um ar, aleluia, e não consegui, meus irmãos. Então, nesse momento ali, aleluia, eu vi, meus irmãos, assim, o corredor bem na quina da parede, onde eu fui e bati com a cabeça na quina da parede, meus irmãos, amém. E eu não estava, meus irmãos, amém, sob o efeito de droga ou álcool, porque a recém nós estávamos começando a fumar o baseado, amém. Não tinha ido, né, sobre, não tinha dado efeito nenhum, meus irmãos, amém, do baseado. Então, meus irmãos, nesse momento ali, eu bati com a cabeça, meus irmãos, e já desmaiei, aleluia. Então, meus irmãos, atrás de mim tinha uma mesa ali, meus irmãos, amém. Tinha uma mesa, meus irmãos, que se eu caísse para trás assim, aleluia, eu tinha batido minha nuca, meus irmãos, naquela mesa, eu iria me desnucar, amém? Então esse outro rapaz, meus irmãos, que estava comigo lá atrás da minha casa, amém? Ali onde é que nós estávamos fazendo uso da droga, meus irmãos, ele correu para dentro e me segurou, aleluia. No momento, meus irmãos, que ele me segurou, aleluia, ele me arrastou lá para trás da minha casa para tentar me reanimar, amém? E ali, meus irmãos, enquanto ele me reanimava, eu sentia, meus irmãos, amém, como se fosse uns tapinha bem fraquinho assim na cara, aleluia, mas ele diz ele que me dava uns tapa forte, amém. E ali, meus irmãos, eu já estava sem consciência, aleluia. Irmãos, e neste momento, meus irmãos, eu me acordei, amém. Aleluia, me acordei no lugar, meus irmãos, todo escuro, aonde é que era, meus irmãos, como se fosse um poço, como se fosse um buraco negro, amém, ali. Então, meus irmãos, quando isso aconteceu, glórias a Deus, eu estava num lugar totalmente escuro, meus irmãos, escuro, escuro. E eu olhava para os lados, eu me lembro, meus irmãos, que eu olhava, mexia meu pescoço para um lado, para o outro, eu olhava ao meu redor o que estava acontecendo. E nesse momento, meus irmãos, começou a passar uns vultos preto, meus irmãos, pelo lado, assim, mais escuro do que aquele preto que estava ali. Amém? E daí, meus irmãos, neste momento, alguma coisa aconteceu, meus irmãos. Algo me pegou pelas pernas, meus irmãos, amém? Eu senti, sim, que minhas pernas
elas se juntaram às minhas pernas e alguma coisa se agarrou nas minhas pernas, assim, meus irmãos, e começou a me sugar para baixo, aleluia. Eu senti, assim, meus irmãos, que eu estava caindo num buraco muito, muito grande, muito profundo. Neste momento, meus irmãos, que aquele algo começou a me sugar para baixo, assim, meus irmãos, amém. Aí, como eu conhecia a palavra de Deus, meus irmãos, eu ia na igreja quando era pequeno, amém. Minha mãe me levava, aleluia, até uma certa idade, meus irmãos, amém. Eu fui ali nos caminhos do Senhor. Irmãos, naquele momento, eu lembrei, meus irmãos, amém, da salvação eterna, eu lembrei, meus irmãos, da palavra do Senhor. Eu tinha comigo, meus irmãos, amém, se eu morresse no mundão daquele jeito que eu estava, eu ia para o inferno, meus irmãos, amém, porque eu conhecia a verdade, aleluia. Eu conheci, meus irmãos, que se eu morresse no pecado, meus irmãos, eu ia para o inferno, aleluia. Então, meus irmãos, nesse momento me veio, meus irmãos, eu pensei, pronto, morri, agora estou para o inferno, aleluia. Eu lembrei disso, meus irmãos, amém, porque dentro de nós, meus irmãos, a nossa alma, ela sabe, meus irmãos, amém, o lugar que ela vai. Se ela está ali aflita, meus irmãos, ela sabe, meus irmãos, o lugar que ela está indo. Aleluia. Então, meus irmãos, nesse momento que eu senti, meus irmãos, amém, este algo puxar para baixo, aleluia, puxar, meus irmãos, amém, ali, nesse momento, meus irmãos, eu lembrei, meus irmãos, amém, que estava indo para o inferno, meus irmãos, porque tinha vivido uma vida toda errada na terra. Então, nesse momento, meus irmãos, eu liguei meu pensamento com Deus, meus irmãos. Olha só o que aconteceu, irmãos. Eu liguei meu pensamento com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me trazer de novo a vida, me trazer de novo lá no meu corpo, Senhor, eu juro que vou voltar e vou fazer a tua obra na terra. Irmãos, neste mesmo momento, meus irmãos, que eu falei ali com Jesus, meus irmãos, amém, que eu liguei meu pensamento com Deus e falei com Deus, meus irmãos. Neste mesmo momento, meus irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, o que eu vou falar aqui não é brincadeira, não, meus irmãos, amém. Muitos vão achar, meus irmãos, que eu estou inventando, muitos vão achar, meus irmãos, que é historinha, mas não é, meus irmãos, é a verdade. Se você falar, meus irmãos, aleluia, que eu estou mentindo, meus irmãos, amém, é você e Deus, aleluia. Eu estou contando a verdade, amém? Irmãos, nesse mesmo momento, meus irmãos, amém, explodiu uma luz branca, meus irmãos, amém, aleluia. Explodiu uma luz branca naquele lugar, que clareou tudo aquele lugar. Irmãos, e quando explodiu essa luz branca, meus irmãos, nesse lugar, clareou muito forte, assim, onde é que eu estava, clareou tudo, assim, meus irmãos, ó. Irmãos, não era um simples, eu pensava na minha cabeça, meus irmãos, que era um poço, amém, que era um lugar, um poço, porque representava ser pequeno. Mas no momento que clareou aquela luz, meus irmãos, eu olhei para aquele lugar, assim, olhei, meus irmãos, era um lugar muito grande, era um lugar muito gigante, meus irmãos, amém? E ali, meus irmãos, aleluia, quando clareou tudo aquele lugar, meus irmãos, algo começou a me sugar para cima, meus irmãos, amém? Pegou aqui assim, ó, pegou no meu, por baixo dos meus braços, amém, meus irmãos, e começou a me trazer para cima, para cima, para cima. Eu só via aquela luz muito, muito clara, meus irmãos, muito, muito brilhante, assim, meus irmãos, me trazendo de novo para cima, meus irmãos, amém? E nesse momento, meus irmãos, que comecei a subir para cima, eu sentia, meus irmãos, que eu estava subindo de novo. Porque no momento que aqueles demônios, meus irmãos, eu entendo hoje que eram demônios, amém, meus irmãos, que me agarrou pelas pernas, estavam me sugando para baixo, levando a minha alma para o inferno, meus irmãos, era demônio. E naquele momento, meus irmãos, eu creio que foi um anjo do Senhor, meus irmãos, amém, a serviço de Deus, meus irmãos, que me trouxe de novo para cima, meus irmãos, amém. E ele veio me trazendo, me trazendo, me trazendo. Quando eu cheguei, meus irmãos, amém, no meu corpo, aleluia, senti que eu cheguei assim no meu corpo novamente, meus irmãos, a minha alma chegou no meu corpo. Eu creio, meus irmãos, amém, que era a minha alma, aleluia, ali descendo, meus irmãos, aleluia. E neste, ou eu tive um arrebatamento de sentidos também, pode ser, meus irmãos, amém, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, neste momento, de sentido não foi, meus irmãos, porque eu sentia mesmo, meus irmãos, aleluia, foi um arrebatamento, meus irmãos, que eu tive ali, o Senhor Jesus permitiu um arrebatamento, meus irmãos, amém. Irmãos, então neste momento, meus irmãos, eu olhei, meus irmãos, amém, quando eu cheguei no meu corpo, meus irmãos, amém, eu olhei para o lado, assim, meus irmãos, amém, eu olhei para o lado, meus irmãos, vi um demônio muito grande, aleluia, vi um demônio, meus irmãos, mais ou menos de uma altura de um poste, uns 3 a 4 metros de altura, para mais, meus irmãos, amém, um demônio muito grande. Era o demônio da morte, meus irmãos, amém, que veio ali buscar minha alma realmente, meus irmãos, amém. Se eu não tinha, meus irmãos, amém, ali, ligado meu pensamento com Deus, meus irmãos, e ter falado com Deus, meus irmãos, eu tinha ido para o inferno naquela noite, aquele dia, meus irmãos, amém. Sabe por quê, meus irmãos, aleluia? Naquele momento, meus irmãos, aquele demônio, meus irmãos, eu creio que a morte, meus irmãos, não é outro demônio, era o demônio da morte, com certeza, aleluia. Então, meus irmãos, ele estava assim, ele estava numa capa preta, meus irmãos, amém, numa capa preta, amém, com um capuz, louvado seja Deus, com um capuz ali, e ele estava na sua mão, meus irmãos, uma gadanha, né? Ele tinha uma gadanha, uma foice, é que nem uma foice, meus irmãos, amém? Era uma foice que ele tinha na sua mão. E então, meus irmãos, e na mão dele, na outra mão, meus irmãos, ele tinha uma planilha. Amém? Ele tinha essa planilha na mão e no outro lado a foice.
E neste momento, meus irmãos, que ele viu que eu tinha voltado, que eu estava se mexendo assim, meus irmãos. E, irmãos, e para deixar bem claro, meus irmãos, para os irmãos, amém? É um testemunho verdadeiro, meus irmãos, amém? Em nome de Jesus, meus irmãos, amém? Eu não estou mentindo, aleluia. Irmãos, neste momento, meus irmãos, eu vi assim nos pés dele, amém? Sobre os pés dele, meus irmãos. Ele não tinha pé, meus irmãos, era uma névoa escura, meus irmãos, sabe? Uma trevas, assim, era trevas, meus irmãos, amém? Era trevas. E neste momento, meus irmãos, ali, ele veio de encontro, assim, de mim, meus irmãos, e se abaixou, assim, meus irmãos, e ficou me olhando, amém? Mas a cara dele você não enxergava, amém? Era só trevas, você não consegue enxergar a face dele, é trevas, meus irmãos, amém? Nesse momento que ele se abaixou, assim, meus irmãos, e me olhou, assim, e viu que eu estava se mexendo de novo, eu estanhei os olhos, meus irmãos, eu me apavorei, sabe? Eu me apavorei, meus irmãos, porque eu pensei que ele ia me pegar de novo. E naquele momento, meus irmãos, amém? Eu não sei o que aconteceu, meus irmãos, ali, amém? Se ele viu o anjo do Senhor ou... Não sei o que aconteceu, meus irmãos. Eu só sei, meus irmãos, que ele se transformou numa bola, meus irmãos, assim, numa névoa escura, meus irmãos. E saiu, meus irmãos. Que deu um estouro, assim, meus irmãos, amém? Nos galhos da árvore, meus irmãos, explodiu. Deu um estouro muito grande, muito forte, meus irmãos, naquele momento. Amém? Explodiu, sim, meus irmãos, a tela. Deu um estouro na tela. No mundo espiritual deu um estouro, assim, meus irmãos, que aonde eu escutei, meus irmãos. O outro rapaz estava comigo, não escutou nada, não viu nada, amém? Nesse momento, meus irmãos, explodiu assim e aquele demônio saiu, foi embora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não é brincadeira, meus irmãos, amém? Você que é jovem, você que está no mundo das drogas, amém? No mundo do crime, aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro. Arrependa, amém? Arrependa a sua alma enquanto é tempo. Busque arrependimento do Senhor, amém? Não deixa, meus irmãos, amém, que você venha chegar nessa fase também, meus irmãos, que no último segundo ali, aleluia, você clamar a Deus, amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Não deixe, meus irmãos, para amanhã, amém? Não deixe, aleluia, isso acontecer na tua vida, pelo amor de Deus. Irmãos, e neste momento ali, meus irmãos, amém, eu comecei a temer, eu comecei a ficar com medo, porque eu pensei, barbaridade, agora eu vou ficar vendo demônio, será? Aleluia. Então, meus irmãos, naquele momento, meus irmãos, porque eu tinha prometido para Deus, amém, meus irmãos, que eu iria parar de fazer aquilo. Ia parar, amém, meus irmãos, com aquela vida que eu levava, ali uma vida de miséria, meus irmãos, amém. Irmãos, então neste momento, Deus me deu a vida de novo, meus irmãos, amém. Ali o Senhor me trouxe a vida, meus irmãos. Só que agora, meus irmãos, amém, eu olhava o mundo de uma forma diferente, meus irmãos, amém, de uma forma perigosa, meus irmãos, porque eu sabia, meus irmãos, amém, que qualquer momento, meus irmãos, se eu saísse do corpo, daquele estado que eu estava, meus irmãos, amém, no pecado, aleluia, eu ia para o inferno, meus irmãos, amém. Então, depois disso, meus irmãos, amém, Deus mudou minha vida, meus irmãos, amém. Não demorou muito, meus irmãos, cerca de 8 meses ali depois eu continuei ainda naquela vida, meus irmãos, porque não tinha conhecimento, nem menos força, né, meus irmãos, amém. Muito menos força, amém, para se levantar. Até que Deus, ele trabalhou na minha vida, amém, meus irmãos, aleluia. Irmãos, então esse é o testemunho, meus irmãos, amém. O mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual, meus irmãos, amém, ele é real. Amém. Se você, meus irmãos, amém, está no mundo aí, aleluia, se você está sem a proteção divina, meus irmãos, amém, é só a misericórdia de Deus. Irmãos, então esse é o testemunho que eu tenho para contar, meus irmãos, amém, aí, que sirva, meus irmãos, de exemplo para a sua vida, aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, e lembra, meus irmãos, amém, o mundo espiritual é real, meus irmãos, amém, aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, não deixe, amém, se você está, meus irmãos, amém, uma situação parecida com essa, clame ao Senhor, busque a Deus, aleluia. Se você está, meus irmãos, aí nas drogas, no crime, no tráfico, amém, aleluia, na prostituição, eu tenho certeza que ainda há esperança para a tua alma, eu tenho certeza que Jesus, ele tem um plano na tua vida, amém, aleluia. Basta nós, meus irmãos, reconhecer ele como Salvador, meus irmãos, amém, reconhecer, entregar, meus irmãos, o nosso caminho a ele, amém, que eu tenho certeza, meus irmãos, que tudo na sua vida se fará novo, meus irmãos, amém, tudo na sua vida se fará novo. Hoje, meus irmãos, eu estou livre, meus irmãos, amém, já faz 7 anos, meus irmãos, amém, que eu me converti ao Senhor. Eu estou aí, meus irmãos, tem luta, meus irmãos, tem prova, amém, mas é melhor, meus irmãos, nós sofrer com Jesus, meus irmãos, do que sofrer no mundo, meus irmãos, amém. É melhor, meus irmãos, nós sofrer um pouco aqui, meus irmãos, pagar um preço e depois descansar, meus irmãos, amém, no gozo do Senhor, do que nós aproveitar este mundo, aproveitar, meus irmãos, né, erroneamente, porque não se aproveita, meus irmãos, essa tristeza, essa dor, essa angústia, meus irmãos, amém. Num dia você está bem, 6 dias você está mal. Então assim, meus irmãos, não vale a pena. Não vale a pena, meus irmãos, amém. O mundo não vale a pena, meus irmãos, amém. As amizades, meus irmãos, amém, que te cercam, elas não são verdadeiras, porque no momento, meus irmãos, que o dinheiro ou a droga faltar, amém,
eles vão sumir da tua volta, amém? Pode ter certeza disso, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não pense, o amigo ali é verdadeiro, é fechado comigo, 10 é 10. Não, 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 mentira, é mentira do diabo, meus irmãos. Não se iluda com a amizade, não se iluda com tamo junto, não se iluda não, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. O único amigo, meus irmãos, é Jesus Cristo também. O único amigo, meus irmãos, é Jesus. Amém, meus irmãos? Então, deixa disso, amém? Busque ao Senhor Jesus. Enquanto é tempo, meus irmãos, amém? A palavra de Deus diz, meus irmãos, enquanto há fôlego de vida, há esperança, meus irmãos, amém? É por isso, meus irmãos, que naquela noite, meus irmãos, o diabo não levou minha alma. É por isso, meus irmãos, porque eu tive arrependimento, meus irmãos, antes do fôlego de vida sair do meu corpo. Amém, meus irmãos? Porque se o fôlego de vida, meus irmãos, tivesse saído naquele momento do meu corpo, meus irmãos, já não teria, meus irmãos, porque se cumpre a palavra de Deus. Amém? Se o fôlego de vida teria saído, meus irmãos, o diabo iria arrancar, meus irmãos, amém? Aleluia, minha alma do corpo, e estava tudo perdido, meus irmãos, amém? Eu ia para a condenação eterna. Nunca mais, já imaginou isso, meus irmãos? Nunca mais eu ia sair lá. Nunca mais eu ia sair. Como as almas que estão lá agora, meus irmãos, nesse exato momento, meus irmãos, amém? Que estão lá queimando, estão lá, meus irmãos, amém? Sendo massacradas por Satanás. Aleluia. Com o corpo, meus irmãos, amém? Satanás, ele rasga o pescoço, regenera de novo, rasga o braço, corta o braço fora, pica. Irmãos, é terrível, meus irmãos, amém? O inferno é terrível, meus irmãos, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e só vai, meus irmãos, amém? Aleluia, que Deus tenha misericórdia da tua alma, meus irmãos, amém? Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, porque misericórdia. Irmãos, salve a tua alma, pelo amor de Deus, salve a tua alma. Se for possível, meus irmãos, deixa tudo, aleluia. Deixa a família, deixa, meus irmãos, amém. Tudo, deixa amigo, deixa crime, deixa droga, larga tudo para salvar a sua alma. Amém? Porque esse lugar, meus irmãos, nem os demônios querem estar lá. Nem Satanás, meus irmãos, ele quer estar naquele lugar, meus irmãos, porque é terrível. Porque é terrível, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então pense nisso, meus irmãos, amém? Aleluia. Pense neste lugar, meus irmãos. Você deve pensar, não esquecer, você deve pensar todos os dias no inferno. Sabe por que você deve pensar no inferno, meus irmãos? Aleluia. Para você não ir para lá. Para você não ir para esse lugar, para você lutar pela sua alma, para você lutar pela sua salvação, para você não pisar nesse lugar. Deixe de falar mal do irmão, deixe de falar mal da irmã, deixe, aleluia, de implicar com a vida dos outros, vai cuidar da sua vida, cuida da sua salvação, aleluia, e deixa o resto, amém? Não se enfie em contenda, não se enfia, aleluia, e não se embaraça com as coisas deste mundo, amém? Aleluia, senão você vai perder a sua salvação. Irmãos, eu mesmo, meus irmãos, se for possível, meus irmãos, se for preciso, meus irmãos, eu largo tudo, meus irmãos, amém? Eu largo família, meus irmãos, eu largo emprego, eu largo conta, meus irmãos, eu largo tudo, meus irmãos, amém? Para viver uma vida com o Senhor, meus irmãos, porque eu quero a minha salvação, aleluia, eu quero, meus irmãos, a minha salvação. Aleluia, glórias a Deus. E se eu ver, meus irmãos, amém, dentro de mim, meus irmãos, se o Espírito de Deus me levar ao arrependimento, me levar, meus irmãos, ao entendimento que eu devo largar tudo, meus irmãos, amém, tem que ser feito, meus irmãos, amém, porque é a única oportunidade que nós temos, meus irmãos, amém, que enquanto nós estamos em vida. Porque se passou disso, meus irmãos, se saiu o fôlego da vida, não tem mais esperança, não tem mais, meus irmãos, amém. E eu vejo, meus irmãos, é muito triste, meus irmãos, eu vejo muitas pessoas, meus irmãos, amém, ali, se embaraçando com suas vidas, meus irmãos, se enrolando, meus irmãos, aleluia. Glória, deixando de orar, aleluia, para depois, deixando de ler a Bíblia para depois, meus irmãos, amém. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, amém. Que o Senhor Jesus, ele venha, meus irmãos, realmente levar, meus irmãos, a cada um da nossa volta ao arrependimento, meus irmãos, amém, de nossas almas. Porque muito em breve, meus irmãos, amém, a nossa vida vai acabar, muito em breve, aleluia, Jesus vai estar voltando aí, meus irmãos, a arrebatar a sua igreja, meus irmãos, amém. Muito em breve, meus irmãos, nós vamos sair do corpo, aleluia, glória a Deus. E o que nos resta, meus irmãos, amém, vai ser as obras que nós fizemos intermédio do corpo, amém? As obras, meus irmãos, que nós praticamos, aleluia. Então, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que sirva, meus irmãos, amém, que agregue, meus irmãos, algo na sua vida, isso também, que agregue algo também no seu ministério, para que Deus, o Senhor, meus irmãos, ele venha te impulsionar, meus irmãos, amém, para o arrependimento. E não, meus irmãos, amém, não alarga mais o seu caminho, amém, estreita cada vez mais, aleluia. Estreite mais o seu caminho, amém, que eu tenho certeza, meus irmãos, que vai ser bênção, meus irmãos, vai ser vitória. Porque, irmãos, se nós parar para analisar, meus irmãos, bem, o ontem, meus irmãos, amém, o dia de ontem, meus irmãos, nunca mais vai voltar. Amém, meus irmãos, o dia de ontem, meus irmãos, nunca mais, meus irmãos, nós vamos ter contato com ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, já imaginou isso, meus irmãos? Já imaginou? Já parou para pensar?
que o dia de amanhã nunca mais vai voltar. O que você fez ontem nunca mais vai voltar. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim também, meus irmãos, amém, é na vida daquele que parte, meus irmãos, amém, nesse dia. Quantas pessoas, meus irmãos, partiram ontem? Quantas almas, meus irmãos, desceram à sepultura ontem? Nunca mais voltarão, meus irmãos, porque passou o dia. Aleluia, encerrou o tempo. Irmãos, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, meus irmãos, amém, debaixo do sol, debaixo do céu, meus irmãos, amém. Então, meus irmãos, se há tempo para todas as coisas, meus irmãos, amém, há tempo de você nascer, há tempo de você crescer, há tempo de você se converter, meus irmãos, aleluia. Porque se você não se converteu no tempo que Deus estabeleceu para a tua vida, meus irmãos, que Deus determinou para você, meus irmãos, aí já era, meus irmãos, amém. Se encerrou o tempo, meus irmãos, que Deus tinha para você se arrepender, para você se humilhar a Ele, aleluia, você vai morrer, vai parar no fogo do inferno. Aleluia, é isso que vai acontecer. Aleluia. Irmãos, e não é brincadeira não, meus irmãos, o mundo espiritual é real. No momento que você sair do corpo, meus irmãos, você vai notar. Amém? Ali você vai ver, meus irmãos, ou se você tiver alguma experiência, meus irmãos, espiritual, você vai notar, meus irmãos, que ali você deve lutar tremendamente, meus irmãos, pela sua salvação. Amém, aleluia. Que, irmãos, que o nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos, ele venha a ser glorificado mais uma vez. O Senhor Jesus, meus irmãos, amém até aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus me tocou, meus irmãos, amém, para amém até aqui, amém. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos, que fique na paz. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar o seu coração, na sua vida, amém. E eu creio, meus irmãos, eu vou estar. Se você deixar o seu comentário aqui embaixo, meus irmãos, desse vídeo, meus irmãos, vou estar orando pela tua vida, vou estar orando, meus irmãos, pela sua família, amém, meus irmãos, que para que Deus ele venha, meus irmãos, amém, trabalhar na sua vida aí, amém, que ele venha, amém, trabalhar de uma forma tremenda, amém, na sua vida. Irmãos, é este, meus irmãos, o testemunho, amém, que eu tinha aqui para dar, amém, meus irmãos, que o Senhor Jesus me tocou para dar. E eu creio, meus irmãos, que de alguma forma ou outra, meus irmãos, vai edificar a sua vida, amém? Vai edificar aí, amém, a sua vida, vai te dar, quando vai te dar até alguma direção, amém, para você seguir. Irmãos, então é isso, então, meus irmãos, amém? Deus abençoe o Senhor e fique na paz, meus irmãos, amém? E não se esqueça, amém, de buscar a Jesus, de buscar, meus irmãos, a presença de Jesus, amém? Ore na sua casa, ore, meus irmãos, aonde você dobrar os seus joelhos, meus irmãos. Não precisa ser na igreja, se você não consiste em ir na igreja, se você ainda não tem aquela força, aquela graça de ir até uma congregação, por medo, meus irmãos, amém, que vão te julgar, quem sabe você é aquele cara todo tatuado, aleluia. Eu, meus irmãos, quando eu estava no mundo, não fiz nenhuma tatuagem, amém. Glória a Deus, para a glória de Deus, meus irmãos. Mas se você é aquela pessoa que gosta de tatuagem, que tem tatuagem, amém, gosta de usar umas roupas mais, digamos assim, da hora, né, que nem muitos dizem aí, meus irmãos, amém. Aleluia. Então, meus irmãos, se você vai se sentir julgado, mesmo num lugar assim, mesmo num lugar lá onde é que só tem crente com roupa social, irmãos, se eles forem homens de Deus, amém, meus irmãos, isso não vai acontecer. E outra coisa, meus irmãos, que você não precisa ir lá na igreja para que Jesus venha te visitar, meus irmãos, amém? Você deve, não que você não deve ir lá, você deve ir na igreja, amém? Então, meus irmãos, se você dobrar os seus joelhos, meus irmãos, ali, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, meus irmãos, amém? O Jesus Cristo, meus irmãos, através do Espírito Santo dele, vai falar o teu coração, vai falar a tua mente, amém? Vai começar a te arrepender, vai te levar ao arrependimento, aleluia. Mas é necessário, meus irmãos, que você escute a palavra de Deus, amém? E você leia também ela, amém? Mas se você ir nos cultos, meus irmãos, amém? E tem que ser uma igreja também, meus irmãos, amém? Que tenha doutrina, que tenha, meus irmãos, amém? Temor do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, então esse é o testemunho que eu tenho para dar, amém, meus irmãos? Que o Espírito de Deus venha falar mais no seu coração, amém? Fica na paz do Senhor. E Deus abençoe, amém? Se inscreva aí, meus irmãos, amém, para ajudar o canal. Eu vou estar trazendo aí, meus irmãos, vídeos toda semana, amém, meus irmãos? Uma vez por semana, meus irmãos, amém, eu vou trazer uma mensagem, meus irmãos, de edificação, amém? Que Deus abençoe os irmãos aí. Fique na paz do Senhor, amém?